Vamos Chegou. lá. Cláudio Rezende falando. Boa noite, Cuca. Queria que você falasse da emoção, né? Porque o Mineirão hoje explodiu, o Atlético conseguiu uma vitória muito difícil, né? De virada, um jogo complicado. E o torcedor extravasou dessa vez o título. O Galo tá 1 ponto do título, né? Parabéns. Obrigado. 2 pontos. Mas é um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, porque no primeiro turno do campeonato, você joga o campeonato valendo 3 pontos. No segundo turno, vale muito mais que os 3 pontos. Vale uma vaga na Libertadores, vale uma saída do Z4, vale uma chegada para ser campeão. Então, é muito mais complicado, né? A gente tem falado isso e as chances e as condições de se chegar mais próximo ao título vão acontecendo e não existe nesse momento idade de equipes, né? Você não vai conseguir nem a equipe de cima da tabela, da ponta, que no caso somos nós. Se hoje a gente jogar com uma equipe no meio da tabela, como é o Fluminense, chegando na parte de cima, vai ser igual, porque a ansiedade é muito grande dos dois lados, a entrega é total, é 100%, não que antes não seja, mas é diferente, a entrega é muito grande, os jogadores vão ao limite, né? Você vê hoje um calor desse e a busca por encontrar a melhor situação no jogo não apareceu no primeiro tempo. O Fluminense começou melhor o jogo, fez o gol. É um time perigosíssimo no contra-ataque, com os 2 extremos muito rápido, com o pivô do centroavante, com os 3 volantes que marcam pra caramba e jogam, a bola aérea boa, e fica muito perigoso. Você tem que buscar, dentro da tua estrutura, se acalmar, procurar jogar um jogo mais sensato, mais tranquilo, mais sereno, para buscar as oportunidades. E nós, dentro disso, buscamos, empatamos o jogo e viramos. Eu acho que merecidamente, pelo segundo tempo, pelo que nós proporcionamos, né? O Fluminense no segundo tempo não teve assim mais chance clara, mas no primeiro tempo eles tiveram, sim. Boa noite, Cuca. Pedro Abílio, da Rádio Super, do Jornal O Tempo. Que comemoração foi essa depois do jogo? O que é que isso significou pessoalmente para você e já surtiu de efeito no vestiário depois dessa vitória? A comemoração foi generalizada, né? Eu acho que da arquibancada, nossa, a tensão que se vive é muito grande. Você vê, você tinha, antes de começar o jogo, 8 pontos em relação ao Flamengo. Se você perde hoje, como estava acontecendo, se passa a ter 6 pontos. E você vai fazer um jogo lá na Bahia, de vida ou morte para o Bahia, que você pode ter um revés, que não é uma anormalidade, e passa a ter 3 pontos em 2 jogos e tudo fica aberto, fica muito aberto. Então é um jogo muito tenso, um jogo muito perigoso, um jogo onde o próprio Fluminense luta aí com o Bragantino diretamente, luta com o Ceará, com Fortaleza, luta com o Internacional, né, na busca pela Libertadores direta também. É outro jogo. Então, por isso é que a gente comemorou dessa forma, tão efusiva, tão... eu acho que tão merecida, né? Porque a gente sofre muito, cara. Puta, o futebol ele é uma delícia, mas a gente sofre muito, cara. O coração tá na boca direto, né? Você vê até o final, é uma bola e você acaba deixando de lado os 3 pontos, que é tão fundamental, são tão fundamentais hoje para nós. Então o jogo fica em aberto até o fim, e a festa que a torcida fez hoje foi linda, foi uma das melhores que eu vi a torcida do Galo fazer. Ô Cuca, boa noite, Igor, da 98 FM. Você disse aí no começo da sua entrevista, 2 pontos. São 2 pontos, tanto conquistados pelo Atlético quanto perdidos pelo Flamengo, né? Então, uma chance dupla aí para o Atlético conquistar esse título, que pode inclusive vir com todo mundo em casa, na terça-feira, caso o Flamengo não vença o Ceará. Como tem sido ou como você vê, né, na verdade, essa possibilidade de ganhar o título mesmo sem estar no estádio, e aí ir para a Bahia já com uma tranquilidade de poder até resguardar o time para a final de Copa do Brasil? Vamos lá por partes. Existem agora 7 jogos, né? 4
do segundo colocado do Flamengo e 3 do primeiro colocado do Galo. Desses 7 resultados, a gente tiver um que nos favoreça, então ou uma vitória nossa ou um empate ou derrota do Flamengo nessas 7 partidas. Isso é o mais resumido possível que a gente pode passar, mas só que tem que acontecer. Pode acontecer na terça com o Ceará? Pode não acontecer, pode acontecer no outro jogo com o Sport? Pode acontecer com o Santos? Pode acontecer com o Atlético Goianiense? Pode. Conosco pode acontecer na Bahia? Pode acontecer aqui com o Bragantino ou lá com o Grêmio na última. Em qualquer uma dessas situações pode acontecer. Agora a gente tem que fazer acontecer, né? Cuidar da nossa parte, os 3 jogos que nós temos, que é como a gente tem feito, né? Cuidando da gente. Hoje é 15ª, 16ª vitória seguidas em casa e cada uma com uma dificuldade maior que a outra. A gente tem que saborear muito esse momento. Boa noite, Cuca. Parabéns pela vitória emblemática. Mais uma vez, aqui é o Vital da Rádio Inconfidência. Aliás, como tem sido as vitórias, as decisões do Atlético no campeonato. E hoje, Cuca, pela primeira vez, você correu em direção ao torcedor, quase que um ensaio, né, da comemoração pelo bicampeonato. Você lembrou bem, 2 pontos ainda faltam, mais um passo talvez, ainda faltando para o Atlético. Mas eu lhe pergunto, Cuca, o quanto que a atuação do Fluminense hoje valoriza a campanha do Atlético? Porque o time começa perdendo o jogo, poderia ter criado algum clima de pressão extra, e no entanto a virada veio e o resultado do final a gente acompanhou aqui, né? Ninguém arredou o pé. Sim. Obrigado. Sim. Obrigado. O Fluminense fez um primeiro tempo muito bom, muito bem jogado. Eu já defini taticamente eles com os 3 volantes marcadores e jogam. Os 3 da frente, uma referência e 2 velocidades. Os laterais saem bem para o jogo, uma zaga firme. O Fluminense cresceu muito nesse final de campeonato. Existem equipes que nesse momento deram uma subida, outras deram uma caída. E nesse momento vai ser raro você ver um predomínio, um jogo que você tome conta da partida inteira, porque são jogos decisivos, e jogos decisivos eles põem a entrega, a alma, a vida de cada um dentro do campo, que representa. Cuca, boa noite. Marcos Botelho. Cuca! A massa te ama, Cuca! São os colegas aqui reverenciando você, obrigado, Cuca, aqui da Rádio da Massa. Eu confesso que eu nem sabia, tá? Assim que você chega ao Atlético, você já disse em algumas oportunidades que só aceita a proposta porque teve apoio da sua família, Cuca, por tudo que você vivia. O começo foi muito difícil, uma troca de filosofia de trabalho, esquema de jogo seu, tem variações. E anteriormente o Atlético tinha um esquema posicional, enfim. Aquele momento tão difícil, eu confesso que eu mesmo cheguei a questionar a sua qualidade, Cuca. Você também questionou a sua qualidade e pensou de não chegar a essa altura do campeonato com o Atlético tendo a melhor campanha, quebrando recordes, não dependendo de 1 ou 2 jogadores, tendo um esquema bem coletivo? Passou isso pela sua cabeça, eu já acreditava que poderia chegar e dar a volta por cima, Cuca. O ano passado fiz um trabalho de recuperação no Santos, né? E junto desse trabalho de recuperação no Brasileiro, classificando o time para Libertadores e indo para uma final de Libertadores, como a gente foi dia 30 de janeiro no Maracanã versus Palmeiras, foi um trabalho maravilhoso que eu fiz. Eu acho que não fica atrás desse que eu estou fazendo aqui, porque foi difícil. Foi muito diferente, foi o oposto daqui. Era a dificuldade que se tinha em cima de plantel, que hoje eu tenho aqui, com jogadores jovens, que hoje eu tenho menos aqui. E o inverso daqui, eu fiz um trabalho maravilhoso do Santos, sabe? Ontem, vendo a final da Libertadores, pude lembrar tudo isso. E aqui no Galo, nós fizemos um trabalho também maravilhoso, assim. Em 4 frentes que a gente disputou, chegamos em todas as 4. Na Libertadores nós fomos eliminados por Palmeiras campeão em 2 empates, saindo no critério, perdendo um pênalti, jogando jogos pelo menos iguais ao adversário. O brasileiro, a gente está aí na iminência de ser campeão, Copa do Brasil, chegamos e fomos campeões mineiros. Então é um trabalho de regularidade do ano todo, não é um trabalho do Cuca, é um trabalho da diretoria, é um trabalho da comissão técnica, é um trabalho dos jogadores e um trabalho da torcida também, cara, que os caras têm vindo aí
pagado um montão e trabalhado junto com a gente. Então, eu acho que é uma união de forças aí que acabou gerando todo esse potencial nosso. Cuca, Vinícius Nicoletti, ESPN. Queria perguntar exatamente dessa sintonia que você tem aí com a torcida do Galo, né? Nos últimos jogos você tem vibrado bastante no campo, torcedor gritando seu nome, como foi aí com os companheiros agora. Como é que é toda essa sintonia? E pelo esse início difícil, questão de saúde, até no começo você foi contestado, você pensou em desistir? Não, tá louco? Não, tá louco, nada. Nada é fácil na vida da gente, né? Tudo vem com trabalho, com perseverança, com você acreditar no que você faz. Existem momentos dentro de uma competição, você está bem, você vai ter uma queda, você tem que saber lidar com isso, você vai ter problema interno, você tem que saber lidar com isso. Não é só você armar um plano tático e jogar, você tem que conhecer os jogadores. Eu tenho 7 gringos, então eu tenho que conhecer a característica de cada um dele para depois ir poder utilizá-lo como a gente faz hoje com eles, né? Com a maioria deles, alguns até merecendo mais oportunidades do que estão tendo, mas a regra não deixa. Enfim, eu acho que esse tempo passando e a gente conhecendo o grupo deu para tirar deles um potencial maior aí de cada um. E a sintonia com a torcida? E a sintonia com a torcida é legal, né? Mas também, né? A gente ganhou 16 em casa, se eles me xingassem. Aí tá bom demais, graças a Deus, tá bom. Se fosse sempre assim, a bola era bom demais. Bom, Oliveira, próximo. Sumida, vou no lugar dele aqui, Cuca Silas, Portal Fala Galo. Primeiro, parabéns, Cuca, nem o mais otimista dos atleticanos saberia dizer como que essa campanha tem sido maravilhosa. Parabéns, muito obrigado por tudo. Cuca, o jogo hoje foi muito difícil, começou a gente no placar atrás, um pênalti muito discutível, né? E aí a imprensa do eixo vem em cima de novo dessa questão do pênalti, que, enfim, mas o Cuca tem conseguido controlar os ânimos do elenco, e o Cuca hoje é o grande responsável por manter essa como é que fala? Você citou aí que subidas e descidas, mas o Galo continua estável. O Cuca é o responsável por isso? E o que você fala dessas críticas que se tem sobre a arbitragem a favor do Galo? Não, então é bom. Então a gente tem que ser o máximo transparente possível, né? Dificilmente vocês me veem aqui eu falar de arbitragem. Eu tive um dia que eu dei uma destemperada lá com o Voaden, lá no Ceará, quando tomamos um gol aos minutos 50. Ele tinha dado 5, passou, eu acabei me passando com ele, coisa que já paguei a multa, já a punição que eu tive, enfim, as coisas já servem de aprendizado pra gente, né? Já me desculpei, enfim. Fica muito claro as coisas, né, gente, assim. E eu quero poder ajudar o futebol. E hoje, quando se me pergunta em cima de um suposto favorecimento ao meu time, eu me sinto mais à vontade para responder. Porque o caminho único que existe para o futebol é a profissionalização. O árbitro não pode ser um servidor público, um advogado, um contador ou um policial, como eles são. Eles podem ser isso se eles não forem um cara público, que é um cara da arbitragem. O futebol envolve milhões e milhões, é a coisa mais cara do mundo, e não profissionaliza a coisa mais importante, uma das mais importantes que tem, que é a condução. Quando tiver esse profissionalismo, hoje, os comentaristas de arbitragem são profissionais. O pessoal aí da Central de Apito, o Sandro Merahit, o Paulo César, a Janete, a Fernanda Colombo, o Sálvio, são todos profissionais. O Simon, lá da Fox, a Nadine, lá do SBT, o Márcio Rezende, aqui são todos profissionais. E por que não se profissionaliza a arbitragem? Não vai mais ter erro. Hoje os caras estão lá na granja treinando, legal, mudou lá, estão treinando na granja. Bom, mas não é só agora. Tem que ser direto. E aí eles vão, dentro dessa profissionalização, serem cobrados mais do que são, e os resultados vão aparecer.
Então hoje, o pênalti a nosso favor, muita gente fala que não foi. O VAR de hoje é um VAR FIFA. É um pênalti questionável. Se ele não dá, não ia ninguém dizer, pô, não deu um pênalti claro, mas é uma coisa interpretativa. Eu no lugar do Fluminense também estaria pé da vida. E a gente tem que ser autêntico e falar. Não adianta puxar para você só quando você tem as coisas contrárias, né? E eles entenderam que era, o Fluminense e a maioria de vocês entendeu que não era, mas ele não deixou de ser interpretativo. Eu no lugar do Fluminense, repito, também estaria muito brabo com essa situação, como já tive em outras vezes quando as coisas não me favoreceram, né? Como aconteceu. Então a gente tem que respeitar muito também o pessoal que tá brabo nessa hora, né? Eu não posso chegar aqui e dizer, não, foi pênalti, bateu. Se tá todo mundo dizendo que não foi, a gente tem que respeitar. Agora o árbitro de campo e o VAR entenderam que foi. Então daí para mim já passa a ter uma pequena, pelo menos, interpretação, né? Daí a gente tem que ver isso aí também. Boa noite, Cuca. Juliano Pato, da Rádio 93 FM. Te peço licença, até para você poder lembrar um pouco do seu pai e eu também do meu. Essa semana eu encontrei com um torcedor chamado Paulo Diniz e ele me perguntou da permanência do Cuca no Atlético para 2020. Com muito respeito, Cuca, é um treinador que teve no estádio Antônio Carlos, que viu Cafunga jogar, Zé do Monte, e me pediu para transferir essa pergunta para o senhor. Então, Cuca, o Cuca fica no Atlético na próxima temporada. Parabéns e muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. A gente está muito feliz com tudo que a gente tem feito aqui e extraído dos jogadores, tudo que eles têm se comprometido também conosco. Esse momento é o momento da gente continuar assim. Amanhã de manhã já tem treino, pessoal. 9h30 lá, todo mundo tomar um café, conversar as coisas que a gente viu hoje, que pode ser melhorado, que quinta-feira é outro jogo. E a gente tem que mentalizar isso. O foco nosso é esse, né? Nesse final de campeonato e isso, lógico que naturalmente depois na final da Copa do Brasil. Boa noite. Oi, Cuca, é Lima, Rádio Minas. Vamos falar do cara que decidiu o jogo contra o Juventude e decidiu de novo hoje aqui, 2-1 com os gols do Hulk. Normalmente um técnico, quase ninguém gosta de falar no num jogador só, fala muito no conjunto, a gente até entende. Mas não tem como deixar. 6h57, tá um pequeno problema de conexão aí no áudio que vem da TV Galo, né, Cláudio? Mas ouvimos o técnico Cuca Rezende.